O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando o capítulo 7º do Evangelho de São Mateus. Nestas semanas temos, pois, lido o Sermão da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º de São Mateus. Já repeti muitas vezes e a gente nunca lembra. E até mesmo vou repetir também a proposta. Vamos procurar no Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, e refazer a leitura dele. Não precisa ser só de uma tacada, mas também não precisa interromper longamente, passar muitos dias sem voltar a ler. Quem puder, leia todo inteiro, mas podemos fazer por capítulos. Leia primeiro o 5º, depois o 6º e depois o 7º. Estamos iniciando o 7º, versículos de 1 a 5, que trata sobre um argumento que frequentemente acontece em nossas vidas: o julgamento. Por que não podemos julgar? Porque o julgamento pertence somente a Deus. É Ele quem conhece a profundidade do nosso coração. Deus conhece a nossa alma. Tem uma visão de raio-x para prescrutar o nosso coração. Ele sabe todas as nossas intenções, conhece, pois, o nosso coração. Esta verdade, que algumas vezes angustia pessoas, deveria, no entanto, trazer uma grande consolação, um grande conforto. E por que geralmente angustia? Porque estamos no pecado, estamos no mal, queremos nos esconder, queremos nos ocultar de Deus, como Adão. Depois que ele pecou e todas as tardes Deus descia para bater aquele papo com Adão, assim diz no livro do Gênesis. Depois que Adão pecou, Deus foi ao encontro dele. Cadê o cara? E Adão se tinha escondido lá por trás de uma árvore, né? Com aquele sorriso amarelo. E Deus perguntou-lhe: o que foi que aconteceu? O que tu fizestes? E aí começam aquelas acusações, né? Eva me deu da maçã e eu comi. Não, foi a serpente. E aí a história da humanidade foi adiante. Ou seja, Deus sabe de nós, Deus nos conhece,
E exatamente quando estamos no pecado, queremos nos ocultar dele. Que os olhos de Deus não estejam sobre mim, porque então eu vou me sentir desconfortável. Por isso, melhor seria se ele não conhecesse o meu coração culpado. Mas, meus irmãos e irmãs, o contrário é muito melhor. Que Deus conheça, assim, a sinceridade do nosso coração, porque Ele sabe distinguir, Ele sabe discernir o que é a malícia e o que é a fraqueza. A fraqueza é aquele que quer, é aquele que tenta, é aquele que busca, é aquele que vence tantas vezes e, a certa altura, não consegue. Esta é a fraqueza. A malícia é aquele que não está nem aí, pinta e borda, faz e acontece, e é tudo como se fosse a mesma coisa. A malícia. Deus, sabendo distinguir, essa verdade nos conforta, porque Ele sabe que eu busquei, que eu tentei, que eu fiz o possível e o impossível, e no fim das contas não consegui. Deus sabe. Portanto, o julgamento é algo que pertence somente a Deus. Está escrito na palavra, assim como para a vingança. Deus disse, a vingança cabe a mim. Da mesma maneira que o julgamento. O julgamento cabe a Deus somente por estes motivos que eu estou dizendo. Deus conhece o nosso coração. Agora, vamos distinguir bem as coisas. Determinadas situações são assim tão claras, tão evidentes, está todo mundo vendo, todo mundo sabendo. Neste caso, meus irmãos e irmãs, não é bem um julgamento. O julgamento é diferente da constatação de fato. Está tão na cara que está todo mundo vendo, está todo mundo sabendo. Isso não é julgar. Isso é tirar uma conclusão, chegar de fato a constatar aquilo que está acontecendo ou que aconteceu. Aonde é que entra, pois, a diferença entre a constatação de fato e o julgamento? Quando nós proferimos sentenças, quando nós dizemos, quando nós falamos, quando nós fofocamos, coisas que não vão produzir nenhum efeito de bem. Que vantagem tem determinados comentários? O que é que vai trazer de novo? O que vai fazer acontecer de diferente? Qual é a construtividade desse modo de fazer? Sem contar que algumas vezes somos ótimos para apontar os defeitos das pessoas. E vocês sabem que também nós não escapamos. Não é isso? É aquilo que Jesus mesmo está dizendo aqui. Como é que tu queres tirar o sujinho que está no olho do teu irmão, quando no teu, há uma trave, há alguma coisa que preenche as duas vistas e tu, cego, queres tirar o cisco do olho do teu irmão? E Jesus diz, vai primeiro tirar a trave do teu olho e depois vem tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, algumas vezes o nosso defeito, o nosso operado, o nosso pecado é muito maior do que daqueles que estamos condenando, que estamos julgando. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que conceder, portanto, aquilo que é de Deus e aquilo que é nosso. Nós não conhecemos todas as verdades, ou as verdades na sua profundidade, na totalidade, no esgotamento daquelas verdades.
Ainda outro dia, alguém me mandava assim uma historinha edificante. Um pobre chegou pedindo uma esmola e o rico encheu um saco de lixo e levou para o pobre. No dia seguinte, o pobre tinha esvaziado este saco de lixo, encheu de flores e levou de volta para o rico. E o rico perguntou: eu lhe dei um saco cheio de lixo e você me trouxe o mesmo saco cheio de flores? E o pobre disse: pois é, cada um dá daquilo que tem. Cada um dá daquilo que tem. É isso, meus irmãos e irmãs. Muitas vezes dentro de nós há muito lixo, há muita porcaria. E dentro das pessoas pode haver muitas flores, muitas coisas belas. Mas o nosso julgamento nos atrapalha e nos confunde. E nós acabamos, pois, perdendo exatamente por isso. Reconhecemos que há situações muito difíceis. Imaginem quem tem por trabalho, por exemplo, os juízes, os educadores, os diretores, aqueles que são responsáveis e que têm que tomar decisões, que têm que avaliar e que têm que, de fato, digamos, de certa maneira julgar, no sentido de ter que tomar decisões. Para isso, meus irmãos e irmãs, nunca devemos perder o sentido da espiritualidade, que deve, pois, animar o trabalho da gente, a obra da gente, as tarefas que precisamos e devemos fazer como responsáveis que somos para podermos tomar decisões. E tudo isso deve ser feito de maneira assim muito sofrida, muito orada e algumas vezes até muito chorada. Que nós, portanto, aprendamos do ensinamento de Cristo nosso Senhor, o qual perguntou para a mulher pecadora: cadê o pessoal que te condenava? Ninguém te condenou? Disse ela: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus lhe respondeu: pois cria vergonha. Vai em paz, que eu também não te condeno, mas não peques mais. Queridos irmãos e irmãs, esta é a atitude de Deus todo o tempo em relação a nós. Vamos fazer um instante de silêncio.